Olá meus amigos do YouTube, eu sou William Vicente e você está no canal Cabeça Feita. Bom, como já diz no título, neste vídeo, no vídeo de hoje, eu vou falar sobre o boneco mais famoso dos cinemas. O bonequinho que em determinado momento foi inspirado em Frankenstein. O boneco que você pode matá-lo de tudo que é jeito, ele vai voltar de qualquer maneira. De algum jeito ele tem que voltar à vida para continuar te infernizando a paciência. Eu vou falar sobre ele, Chucky, o boneco assassino. Bom, nesse vídeo eu vou contar a história ponta a ponta de Chucky, o boneco assassino da franquia O Brinquedo Assassino. Caso você não tenha assistido, assista porque é muito bom. É uma das melhores franquias que eu já vi. Acho que vem logo atrás de Sexta-feira 13, na minha opinião, porque é muito forte. Muito bem, vamos começar a história então. Bom, a verdadeira identidade de Chucky. Bom, Chucky é um boneco, mas ele nunca foi um boneco. Ele nem sempre foi um boneco. Ele era um humano, um cara normal, assim como eu e você. E o seu verdadeiro nome era Charles Lee Ray. Vamos ver a vida de Charles Lee Ray. Bom, Charles Lee Ray era conhecido como o estrangulador de Lake Shore. Bom, Charles Lee Ray tinha o apelido de Chucky, todo mundo chamava de Chucky, então vou me referir a ele nesse vídeo como apenas Chucky. Então você já sabe, né? Chucky é o Charles Lee Ray lá, o assassino de Lake Shore. Bom, Chucky tinha uma amante chamada Tiffany. Amante, eu digo assim, é tipo uma peguete. O nome dela era Tiffany. E ele também tinha um amigo, um cúmplice em todos os seus assassinatos, chamado Ed Caputo. E amigo mesmo, que ele passava muito tempo junto mesmo, era o feiticeiro. Era um feiticeiro, tipo, ele fazia um voodoo, era o John. Ele ensinava a Chucky vários voodoos, assim, como vencer a morte, transferir a sua alma para um outro corpo, e etc, essas coisas assim do capiroto. Bom, Chucky, mesmo tendo a amante Tiffany, ele ainda era meio que apaixonado por outra mulher, cuja eu não me lembro o nome agora, mas essa mulher já era casada, então ele não tinha chance alguma, porque essa mulher era casada e amava seu marido. E ele ficava extremamente puto porque ele gostava muito dessa mulher. E o que ele fez? Como ele era um psicopata, um cara meio louco, ele matou o marido dessa mulher, na esperança que enfim ela tivesse olhos para ele. Mas não funcionou muito porque ela não queria nada com ele, ele era apenas um amigo da família. Bom, eles obviamente não sabiam que ele era um assassino. Ele era um amigo da família que era apaixonado por essa mulher. Então, como ela não quis nada com ele, ele ficou extremamente puto. Ele sequestrou essa mulher, prendeu ela em um cativeiro, e lembrando que essa mulher estava grávida do seu falecido marido, ela estava grávida. Prendeu ela em um cativeiro e ficava presenteando ela com girassóis e outras coisas, tentando agradar, tentando fazer com que ela se apaixonasse por ele, mas nunca, né? Porque ela estava presa em um cativeiro, então não adiantava o que ele fizesse, ela nunca ia gostar dele. Bom, em determinado momento essa mulher consegue ligar para a polícia escondida, então a polícia chega nesse local enquanto o Chuck está lá com ela, e Chuck fica extremamente puto, tipo: porra, por que você fez isso? Eu te tratei tão bem e você ligou para a polícia, agora eu estou fudido. Os caras já estavam atrás de mim, agora me acharam, sua filha da mãe. E ele pegou uma faca e esfaqueou essa mulher na barriga. A mulher estava grávida e ele deu uma faca na barriga, uma facada na barriga dela, tirou assim e saiu. Se mandou, deixou ela lá. E ela não morreu, lembre-se dela, ela não morreu, só ficou lá. E foi embora. Bom, e lá fora havia uma viatura da polícia e mais o detetive Mike. Detetive Mike, cujo vai ser muito importante ainda, se lembrem dele. Estava lá fora para capturá-los. Então Chuck sai dentro desse cativeiro e vai em direção ao carro de seu parceiro Ed Caputo, que estavam esperando lá fora para eles darem no pé, para que a polícia não capturasse os dois. E então Chuck, correndo, acaba levando um tiro. O detetive deu um tiro e acertou na perna dele, ele caiu, se atrasou muito e o seu amigo o abandonou no local.
e fugiu. E a viatura foi atrás de seu amigo, deixando apenas Charles Lee Ray, o Chuck, e detetive Mike lá para confrontar, trocar tiros, e ficavam lá trocando tiros. Mas Chuck estava em desvantagem porque já estava ferido, estava com a perna machucada, muito machucado mesmo. E então ele se escondeu dentro de uma loja de brinquedos, uma lojinha de brinquedos, hein? Loja de brinquedos. Então, lá dentro ele acaba levando mais um tiro que acaba o ferindo gravemente. Então ele nota que ele está morrendo, então ele grita com muito ódio que vai se vingar do detetive Mike por ter feito aquilo com ele, dado os tiros nele, e também do seu amigo Ed Caputo por ter o abandonado naquele local. Então ele começa a perder muito sangue, começa a passar mal, está morrendo e está escondido do detetive. O detetive está nessa loja de brinquedos, só que não acha ele. Está escondido lá, ele cai por cima de umas caixas, e quando ele cai por cima de umas caixas, o que Charles Lee Ray enxerga, o que o Chuck visualiza? Um bonequinho muito bonitinho, um bonequinho fofinho da marca Os Bonzinhos. Então o que ele faz? Ele se lembra dos ensinamentos que ele teve do seu amigo feiticeiro John, de como vencer a morte. Então ele agarra aquele boneco, começa a falar um monte de palavra idiota lá que não sei, um monte de palavras que parece de outro mundo. E então começa a surgir nuvens, o céu começa a se fechar de nuvens e raio, e um raio atinge essa loja, fazendo com que ela explodisse, e o detetive sai voando, e é aquela confusão. E então o detetive se levanta também, aquele caos, tudo pegando fogo, tudo fodido por causa da explosão do raio, por causa do feitiço que Charles Lee Ray fez. E ele chega lá e enxerga Charles Lee Ray, Chuck, enfim, morto. Mas lembre-se, ele não estava morto. Ele havia passado sua alma para dentro do bonequinho, Os Bonzinhos. Ele passou a alma dele para dentro do boneco, então descartando seu corpo. Então Charles Lee Ray, enfim, foi dado como morto e retiraram seu corpo de lá e levaram embora, deixando lá apenas o bonequinho. Mais tarde, naquela noite, passou pelaquela loja, antes dele se interditar a loja e tudo, passou um sem-teto. E aquele sem-teto surrupiou, ele roubou esse bonequinho da loja. Bem justo o boneco que Charles Lee Ray havia passado sua alma, ele pegou esse boneco para ele vender e conseguir dinheiro, né? Então ele levou esse boneco embora. Bom, então, enfim, o boneco estava possuído e também estava à venda por um sem-teto que o roubou da loja de brinquedos. E esse boneco é comprado por quem? Quem que compra esse boneco? A senhorita Barclay, mãe de Andy Barclay, que estava fazendo aniversário nesse dia. E o sonho desse garotinho era ganhar um boneco dos Bonzinhos, porque ele era um grande fã do desenho animado. Os Bonzinhos tinham desenho animado, tinha roupa, tinha boneco, era um grande comércio na época. Então ela resolve comprar esse grande presente para o seu filho e leva para ele esse grande presente, esse presente muito bom, né? Muito bom, boneco assassino. Leva para ele o presente e o garotinho fica muito feliz, ele fica comemorando, eu ganhei um boneco que é muito bonzinho. E nessa noite a senhorita Barclay teria que trabalhar um tempo extra, assim, ganhou um novo turno, então ela não poderia ficar com o seu filho. O que ela faz? Ela chama a sua irmã Maggie para cuidar do seu filho Andy, e ela aceita, né? Porque é seu sobrinho, ela vai lá cuidar de seu sobrinho. E nessa noite o Chuck tem a sua primeira aparição como boneco. O que ele faz? Ele mata a senhorita Maggie, a mãe de Andy, a tia de Andy. Ele mata ela. Como que ele matou ela? Ele pegou um martelo de brinquedo, acertou no olho dela, fez com que ela se equilibrasse, atravessasse a janela do apartamento, que era lá no alto, não me lembro que andar, caísse de todos aqueles andares e, pô, morresse. Então, quem que vem investigar este caso de assassinato? Ele, o detetive Mike, o cara que supostamente matou Charles Lee Ray. Ele vai investigar esse caso, começa a investigar e desconfia que foi Andy Barclay que matou a sua própria tia, porque ele encontrou pegadas na cozinha de pés pequenos com os sapatos dos bonzinhos, do boneco.
e esse garotinho dormia com um pijama dos bonzinhos, igual do boneco. Então ele desconfiou que fosse o Andy. Mas assim, ao decorrer da história, a gente começa a perceber que o Chuck já está cada vez matando mais, tentando cumprir a sua vingança. Em determinado dia, Andy Barclay vai à escola com o seu boneco. Ele leva o boneco para a escola e o boneco fala para ele gazear a aula e ele obedece. Eles pegam o trem e vão até a região onde morava Ed Caputo. Quem é Ed Caputo? É o cúmplice de Charles Dewey que o abandonou lá no início de tudo, que deixou ele para se virar com o detetive lá, com o policial. Então Andy Barclay vai até umas árvores para fazer pipi, para dar uma mijada, e deixa Chuck em uma cadeira lá no meio da neve, lá estava nevando no meio da cidade. E Chuck levanta daquela cadeira e vai até a casa de Ed Caputo, liga o gás e explode a casa do cara com o cara lá dentro, simplesmente explode tudo. E volta para Andy, todo mundo volta para casa, ninguém sabe o que aconteceu. Então ele já tem a sua primeira parte da vingança. Ele matou o Ed Caputo, agora só falta matar o detetive. Mas antes disso ele vai até a casa do feiticeiro John, que é o que lhe ensinou a fazer todos aqueles voodoos, e mata o feiticeiro John. Por quê? Porque John disse que ele poderia passar sua alma, tudo vencer a morte. Mas ele fica extremamente puto com John, porque quando ele passou a alma para um boneco, ele achou que ninguém poderia feri-lo por ele ser um boneco. Mas ele está sentindo dor. Ele foi queimado por um acendedor de cigarro em um determinado momento, e ele sentiu muita dor como um humano normal. Então ele descobre, o feiticeiro John fala para ele que ele está se tornando cada vez mais humano, e ele precisaria sair do corpo desse boneco, senão ele ficaria aprisionado nesse corpo para sempre. E ele só poderia passar a sua alma novamente para um corpo, e esse corpo seria alguém cuja foi a primeira pessoa que ele contou o seu segredo, o segredo de qual ele era Charles Dewey, o assassino, que ele passou sua alma para o boneco e tal. E quem foi a primeira pessoa que ele contou isso? Foi Andy Barclay, o garotinho. A primeira pessoa que ele contou o segredo foi Andy Barclay. Então ele teria que passar sua alma para Andy, para não ficar aprisionado no corpo do boneco. Então ele agora quer passar sua alma para Andy e ainda se vingar do detetive. Então ele mata o feiticeiro lá, que cara mais ingrato, né? Ele matou o feiticeiro John e foi para fazer o que ele tinha que fazer. Bom, ele não consegue nada, porque no final do filme, no primeiro, ele é morto à base de tiros pelo detetive. O detetive matou ele quando ele era humano, matou ele quando ele era boneco, matou Chuck lá. E então Chuck é morto e não consegue passar sua alma para o garoto, e muito menos matar o detetive. Então esse é o fim da primeira parte da história do Chuck. Bom, a primeira parte, vamos encerrar por aqui esse vídeo. Vou continuar esse vídeo semana que vem. Vamos ter a história de Chuck parte 2. Tomara que vocês gostem dessa série, que é a história de Chuck, porque realmente eu tenho coisa pra caralho para contar. Não esqueçam da mulherzinha que eu falei lá no começo, que estava grávida, levou a facada, porque ela vai ser muito importante ainda. Não esqueçam dela. Bom, espero que vocês tenham entendido até aqui. Onde eu parei mesmo ele foi morto como um boneco, mas ele ainda vai voltar, e eu vou continuar isso no segundo vídeo. Bom, não esqueçam de ver o nosso último vídeo clicando aqui. Não esqueçam de se inscrever no canal Muito Amigo clicando aqui, que é o canal Lone. Eu quero que vocês se inscrevam no canal dele agora já. E não se esqueçam de clicar aqui para se inscrever no meu canalzinho. Muito bem, meus amigos do YouTube, ficaremos por aqui. Hasta la vista!